A Polícia Federal teve que suspender a emissão de passaportes e afirma que é por falta de dinheiro. Normalmente o documento leva 7 dias para sair. Para os passaportes, a Polícia Federal diz que pediu 248 milhões, mas recebeu somente a metade. Essa notícia está tomando conta aí de todos os sites de notícias do Brasil, porque é mais uma prova da guerra que o governo Temer, que é acusado de ser chefe da maior e mais perigosa quadrilha de corrupção, de tudo que não presta no Brasil, inclusive envolvimento com drogas e tudo, que eles estão fazendo contra a Polícia Federal e contra o Ministério Público Federal. Essa notícia saiu aqui no Jornal Nacional, mas também saiu aqui na revista Fórum e na Globo, entre outras notícias. Aqui na revista Fórum diz que a Polícia Federal declara guerra a Temer e suspende emissão de passaporte no dia 28 de junho de 2017. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas, onde a gente comenta a notícia dentro do contexto. Vamos entender o que de fato está acontecendo, se é guerra, se a Polícia Federal está de fato fazendo guerra, ou, na verdade, se ela não tem outra alternativa de fazer isso. E o que acontece quando vocês visualizarem esse vídeo aqui da Globo, que resolveu falar um pouco mais da verdade, parece que entrou em desacordo aí com o governo. Então, o que acontece é que a Polícia Federal, ela recebe 240 e tantos reais, 257 reais. Você vai tirar o passaporte, você paga 257. Aí o povo vai dizer, pô, sacanagem da Polícia Federal evitar não me dar o passaporte, que eu já paguei para a Polícia Federal. Agora eles não querem liberar porque eles estão com briga com o Temer. Na verdade, não é bem assim. O recurso que você paga de 257 reais, ele vai para um fundo, um caixa, sei lá quanto, que é mandado para o governo federal. Aí, quando a Polícia Federal precisa emitir os passaportes, ela tem que pedir de novo do governo para que ele libere. É por isso que a Polícia Federal pediu para a emissão de passaporte de 2017 248 milhões. Só que o governo, em guerra contra a Polícia Federal, liberou sua metade. E tipo assim, olha, tá aqui sua metade, se quiser isso aí e que se dane, para não falar palavrão. Que vá se lascar para lá, só vou dar a metade e pronto. Por que ele faz isso? A pergunta é por quê? A Polícia Federal não pode mudar, tirar de um departamento para botar no outro, porque isso daí exige uma burocracia grande, aprovação disso, daquilo, inclusive de órgãos aí de fora da Polícia Federal. Então ela não tem tanta autonomia assim para funcionar. Seria bacana. Imagino eu, poderia ser legal se a Polícia Federal tivesse autonomia, se não fosse submetida ao governo federal, né? Tivesse recurso próprio, fosse autônoma completamente de finanças e tudo mais. A justiça precisa ser autônoma para poder funcionar de maneira correta. Só que não é o caso, como a gente tem falado, não é o caso. O chefe da justiça é o governo federal e nesse caso aqui está cortando verba. Essa notícia também pode ser vista aqui na revista Fórum com mais detalhes, né, de como é que isso funciona e também aqui no site da G1. Vou deixar todos os links aí para vocês. E aí o procurador diz aqui o seguinte, que não é o Janot, o Carlos Fernando dos Santos Lima, integra a força-tarefa da Lava Jato. É aquele que também falou antes da Dilma sofrer o impeachment, e ele trabalhou muito nessas investigações, acusando a Dilma aí, entre outras coisas, sei lá. Bom, ele disse que o governo do PT foi o que mais ajudou a Polícia Federal a se desenvolver. E, pelo visto, ele estava correto. Agora ele diz que o governo do Temer sufoca a Polícia Federal. Então, alguns procuradores do Ministério Público estão gritando por socorro, né, e da Polícia Federal também. Aí o governo faz o quê? O governo vai pedir, saiu a notícia aqui no dia 28 também, o governo vai pedir crédito de 102 milhões para retomar a emissão de passaporte. Na verdade, amigo, aí você pensa assim, o governo está fazendo a parte dele, olha lá, vai pedir o dinheiro, né? O serviço está suspenso, tá lá, e diz aqui o seguinte, o governo vai propor nessa quarta-feira, 28, ao Congresso Nacional, um projeto de lei que abre crédito suplementar de 102 milhões de justiça para regular a emissão do passaporte. Na verdade, ele não precisaria fazer isso. Agora vem com essa de crédito suplementar, não precisaria. Bastaria ele ter aprovado aquilo que a Polícia Federal pediu. Será que a Polícia Federal vai fazer corrupção com os 240 e tantos milhões que eles pediram? Não, eles precisavam falar, é para emitir passaporte. Então agora vem com essa conversinha de que vai pedir crédito suplementar, não sei o que, tomara que aprove, não sei o que, nós estamos fazendo essa nossa parte. Negativo. Negativo. Ele só fez isso aqui porque ficou muito claro e evidente o que está acontecendo. Justamente
no momento em que a Polícia Federal entrega relatório e pede que Temer seja investigado por organização criminosa, aqui no dia 26 de junho de 2017, notícia que saiu aqui no UOL, é que o Temer faz essas ações aí, ele já vem cortando, na verdade, recurso da Polícia Federal. Só que agora estourou o negócio, entendeu? A Polícia Federal está sem grana para investigar, amigo. E aí as investigações correm risco de ser abafada, tá? Então, quando ela entregou isso daqui, concluiu as provas e disse que o Temer está envolvido em corrupção, corte da verba da Polícia Federal determinado por Temer deve afetar as ações de combate à corrupção. E aí temos uma greve aí no dia 30 de junho, né, que se você não for na rua, meu amigo, você... Assim, as pessoas que dizem detestam política, não gostam disso, não gostam daquilo, na verdade elas estão apoiando o governo Temer. Ao não se manifestar, você acaba sendo omisso e acaba concordando com as atitudes de um governo que quer acabar com a Polícia Federal. Ou pelo menos transformar ela naquilo que ela era quando no governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? O corte do orçamento foi de 44% da Polícia Federal, que chega a quase 500 milhões, determinado pelo governo Michel Temer. Fará a cooperação suspender a realização de grandes operações de combate à corrupção. E daí nós temos aqui corte de verbas deve forçar a Polícia Federal a suspender grandes operações, né? A gente estava vendo lá no Brasil 247, pode ser que alguns digam, não, mas esse aí é comunista, não sei o quê, blá, blá. Pois bem, aqui a revista Época Negócios, de direita, pertence às organizações Globo. Corte de 44% no orçamento, o delegado da Polícia Federal disse que a instituição não terá dinheiro. Os problemas orçamentários da Polícia Federal não se limitam à suspensão de emissão de novos passaportes, conforme anunciado ontem pela instituição. A partir de agosto, a Polícia Federal deverá suspender grandes operações de combate à corrupção, que é o alvo do Temer, inclusive parte das investigações relacionadas à Operação Lava Jato, segundo disse ao Globo da cúpula da investigação. Com corte de 44% no orçamento determinado pelo governo, a Polícia Federal não terá dinheiro para bancar passagens aéreas, diárias de policiais em viagem pelo país, entre outras despesas essenciais em grandes operações. Alimentação, hotel, passagem, combustível, um monte de coisa que a Polícia Federal precisa de grana. Então não tem grana para isso, corta as operações. Quem é que padece? Você. Quem contribui com isso? Você que não vai para a manifestação pedir aí que se manifestar contra esse governo. Então é preciso que o povo se manifeste. Polícia Federal, a Justiça Brasileira está pedindo socorro, né? E aí você diz, o último argumento desse vídeo, para encerrar, mas aí essa crise toda é por causa dos comunas, que não sei o quê, que geraram a maior crise do Brasil e agora não tem dinheiro para nada, o tadinho do Temer não pode fazer nada porque foi a Dilma e o PT que fez o maior roubo e que não sei o que, não sei o que lá. Amiguinho, esse mesmo governo que está cortando grana da Polícia Federal é o governo que presenteia as empresas de telecomunicações com bilhões de reais. Temer presenteia as teles com 17 bilhões. O orçamento da Polícia Federal é de 500 milhões que ele cortou. 500 milhões é nada para esse governo. Então como é que está em crise e não tem dinheiro no caixa se ele presenteia as telecomunicações com 17 bilhões? E não só isso, quase 1 trilhão de reais ele perdoou dos ruralistas, que é a bancada que dá apoio a ele, assim como o pessoal da telecomunicações com a família Gereissati. Então tem os ruralistas aqui que tudo tem que pagar o que pediram emprestado para o governo, né, dos bancos e tudo, e o governo vai lá, não rapaz, você é meu amigo, deixa isso para lá, não precisa pagar não, quase 1 trilhão de reais aos ruralistas, não precisa pagar não, você é meu amigo, deixa isso para lá, a Polícia Federal que se lasque, que se arrebente, Justiça Brasileira, quem precisa disso? Eu vou fazer meu próprio governo do jeito que eu quero, junto com a minha quadrilha, e ninguém vai se meter nesse caso. Então, amigo, é isso aí. Estamos finalizando. Lembrando você mais uma vez desse movimento. Vou deixar aqui o link do Rede Brasil Atual para que você possa ver um pouco mais sobre os movimentos sociais que programam paralisações e atos para 30 de junho. Tá? E daí você vai poder se informar. E você aí que não gosta de petróleo, não sei o quê, trata-se do Brasil, amigo. Trata-se do Brasil. O governo federal está em guerra contra a Polícia Federal e o Ministério Público. Você não vestiu a camisa? Você não disse que era para defender o Brasil? Você não fez lá, porque o Brasil jamais será vermelho, o Brasil jamais será isso e aquilo. Não era contra a corrupção? Então, o Brasil não está vermelho, mas está indo para o brejo do mesmo jeito.
e a corrupção está correndo solta. E se você continuar calado com a sua panelinha guardada lá, pode ser que o Temer ganhe essa parada. E aí a gente vai culpar você mais uma vez. Tá bom? Pense nisso, reflita, faça alguma coisa pelo seu país, se informe em primeiro lugar, antes de ir para qualquer movimento de rua, se informe. Procure saber se isso aqui é verdade. E quando se convencer que isso aqui é verdade, faça alguma coisa pelo seu país e participe das manifestações contra esse governo ilegítimo. Um grande abraço e até a próxima notícia. Compartilhe o vídeo.